E hoje vamos dar início a uma série de aulas de matemática do ensino médio, sendo esta a primeira aula. Essas aulas vão abranger desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos ver função, a sua definição, domínio e contra-domínio, imagem, representação e teste da reta vertical. Para essa aula, como pré-requisito, o ideal é você ter conhecimento do conjunto, certo? Relação de pertinência, relação de inclusão. Esses seriam os assuntos que você deve conhecer antes de ver essa aula. Ok? Então, vamos saber o que é uma função. O conhecimento da definição de função, ou seja, a sua aprendizagem é de fundamental importância dentro da matemática. Sabendo a definição de matemática, tendo esse conhecimento, o ensino médio fica mais fácil do lado da matemática. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Se você gostou dessa aula, deixe seu like no canal, ok? Então, vamos ao que interessa. Primeiro, da onde surge a função? Como é que ela surge? Seria bem a resposta, seria bem perto. Então vamos lá. Matemática do ensino médio, aula. As funções surgem quando uma quantidade depende de outra. Quando uma quantidade depende da outra, aí sim pode surgir ou surge uma função. Ok? Então vamos à sua definição. Beleza? Então vamos lá. Uma função f é uma lei que associa a cada elemento x em um conjunto D exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto F. O que isso está dizendo? É uma lei de associação, ou seja, um elemento se associa com outro, né? Um elemento em um conjunto se associa a um elemento de outro conjunto. Né? Nessa definição aqui nós utilizamos o conjunto D e o conjunto E. Mas poderíamos utilizar o conjunto A e o conjunto B, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números reais e o conjunto dos números reais também. Então o conjunto D e o conjunto D também, ok? Não necessariamente os conjuntos têm que ser distintos. Certo? Eles podem ser iguais, só não podem ser vazios. Ok? Então vamos lá para uma representação. Então está aqui, o conjunto D com elemento dentro deles, ou seja, não é vazio o conjunto, e o conjunto é. E definir uma função, ou seja, é uma lei que associa um elemento de D a um elemento do conjunto E. Quando eu pego um elemento de D que eu chamei de X, eu associo a ele um elemento em E chamado f de x, está aqui. Então, esse elemento A está associado a f de A, o conjunto E. Ok? Então observe ó, que cada elemento do conjunto D se associa apenas a um elemento do conjunto E. Ok? Aí você pode perguntar, professor, nesse conjunto D pode sobrar elementos? Não, não pode sobrar elementos. E no conjunto E pode sobrar elementos? Bem, no conjunto E pode sobrar elementos, não tem problema nenhum, só não pode sobrar elementos no conjunto D. Né? Até pela definição, né? É uma lei que associa a cada elemento, ou seja, não pode ter sobra, né? Em um conjunto D, exatamente o elemento chamado f de x em um conjunto E. Ok? No conjunto D não pode haver sobra, mas no conjunto E pode haver, né? Porque esse x está associado a f de x, o A está associado a f de A, e esse elemento aqui está associado a esse. Professor, esse elemento aqui poderia estar associado a f de A? Com certeza, poderia estar associado. Ok? Outra situação. Professor, esse elemento A aqui poderia estar associado, além de f de A, está associado a f de x? Não, aí no caso não seria função, até pela definição, né? A cada elemento, uma lei que associa a cada elemento x, né? Exatamente um elemento, ou seja, apenas um elemento do conjunto E, ou seja, f de x. É isso? Então A está associado apenas a f de A. Né? O x está associado apenas a f de x. Esse x não poderia estar associado a f de A
nem f de x. Né? Ou seja, um elemento aqui desse conjunto D não pode estar associado a dois elementos no conjunto F. Pode ocorrer o inverso, né? Esses dois elementos aqui, ó, x e a associado a f de a. Aí não tem problema nenhum. O que não pode é o inverso, ou seja, esse elemento aqui está associado a dois no conjunto F. Beleza, pessoal? Ficou bem claro aí essa definição de função. Vamos ver agora a definição de domínio. Então, domínio é o seguinte: sempre que o conjunto de partida de onde saem os elementos, aqui é a flecha, for uma função, o domínio é o conjunto de todo. Certo? Professor, quem seria o domínio dessa função aqui? Bem, o domínio seria o conjunto de todo. Certo? Seria os elementos x, a e esse elemento aqui. Seria o domínio dessa função. Professor, quem seria o contradomínio? Vamos definir o contradomínio. O contradomínio seria os elementos, esse conjunto aqui onde as flechas estão chegando. Ok? Recapitulando. Domínio, da onde as flechas estão saindo. Ok? Contradomínio, onde as flechas estão chegando. Seria esse conjunto aqui. Domínio seria o conjunto D. Contradomínio seria o conjunto E. Ok? Perguntar qual o domínio dessa função aqui? Função f de D em E. O domínio seria o D, o contradomínio seria o E. Beleza? Ficou bem claro, né? Ok? E imagem de uma função. Imagem já é um pouco diferente. Veja só. A gente já sabe que o conjunto D é o conjunto de partida, ou seja, o domínio. A imagem são os elementos que estão na ponta da flecha, seria a imagem, certo? Então, qual é a imagem desse elemento x aqui? A imagem dele seria f de x. Qual é a imagem desse elemento a? A imagem dele seria f de a. Qual é a imagem desse elemento aqui? Seria esse. E a gente viu até pela definição de função que pode sobrar elemento nesse conjunto aqui, no contradomínio. Então, não pode sobrar elemento no domínio. Ok? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a imagem está contida, né? Está contida no contradomínio. Pode ser até igual. Aqui no fato é igual, certo? Todos os elementos aqui, ó, do conjunto D se associa a todos os elementos do conjunto E. Por esse gráfico aqui, não, por esse diagrama aqui, certo? Ou seja, o domínio é o conjunto de saída, contradomínio é o conjunto de chegada, e por coincidência a imagem vai ser igual também ao contradomínio, conjunto de chegada, contradomínio. Então a imagem seria igual. Se por acaso, vamos imaginar que esse elemento aqui estivesse associado a f de a e não a esse aqui, ok? Repetindo, vamos supor que esse elemento aqui está associado a f de a e não está associado a esse elemento, ou seja, esse elemento aqui está sobrando. Pergunto a vocês, quem seria o domínio? O domínio, como é a função, seria o próprio conjunto D. Quem é o contradomínio? Pela definição, seria o próprio conjunto o conjunto de chegada. E quem é a imagem? Como eu supus que esse elemento aqui está sobrando, e esse aqui está associado a f de a imagem seria apenas f de x e f de a. A imagem estaria contida em E. Na realidade, a imagem está sempre contida em E. Né? Pode ser igual se esse elemento estivesse associado a esse. Né? Ou seja, as flechas estivessem chegando todos esses elementos aqui do conjunto E. Mas como eu imaginei anteriormente que esse elemento estava chegando em f de a e esse aqui estava sobrando, então a imagem apenas seria f de x e f de a. Ok, pessoal? Ficou claro, né? Domínio, conjunto de saída, contradomínio, conjunto de chegada. Imagem está contido ou é igual ao conjunto de chegada. Beleza? Então vamos para o diagrama. Esse diagrama aqui é tipo uma máquina, certo? É só para consolidar a definição de função. Pego o elemento x do conjunto D, jogo na função e ele sai quem? O elemento f de x está aqui. Pego o elemento x, jogo ele através da função e ele se associa ao elemento f de x. Aqui é uma máquina. A máquina usa x
passa pela função e a saída dela é f de x. Domínio, imagem. Ok? Ficou claro aí? Show de bola? Beleza. Então vamos lá. Como as funções são representadas? Como é que nós podemos representar uma função? Né? Representações de funções. Existem 4 maneiras que a gente representar uma função. Beleza? Então, só recapitulando, a gente aprendeu a definição de função, aprendeu quem é o domínio da função, quem é o contradomínio e quem é a imagem de uma função. Beleza? Então, vamos agora aprender como nós representamos funções. Né? Existem 4 maneiras de representar funções. Vamos às 4 agora. Nós podemos representar uma função verbalmente, ou seja, descrevendo-a com palavras. Okay? Nós também podemos representar uma função numericamente, por meio de uma tabela de valores. Okay? Também podemos representar uma função visualmente, através de um gráfico. Né? Pode ser uma reta, pode ser uma curva, okay? Pode ser apenas pontos dispostos no plano cartesiano, né? Desde que obedeça à definição. Né? E podemos representar também uma função algebricamente, utilizando-se uma fórmula explícita. Por exemplo, f de x, f de função, é igual a x mais 1. Né? Estou utilizando uma fórmula explícita. Algebricamente seria isso. Ok? Agora a gente ficou claro aí, né? Então podemos representar funções de maneira verbal, numérica, visual e algébrica. Ok? Então vamos para a próxima. Vamos ver agora o gráfico de função. Teste da reta vertical. Ok? Como é que a gente sabe que o gráfico no plano cartesiano é de uma função? Como que a gente sabe disso? Qualquer gráfico é gráfico de função ou não é gráfico de função? Vamos aprender isso aqui agora. Ok? Então vamos lá. Teste da reta vertical. Ok? Como é que esse teste? Uma definição, né? Uma curva do plano XY, ou seja, no plano, está dizendo no plano XY, é o gráfico de uma função de x, se somente se nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez. O que quer dizer isso aqui? Se é uma reta vertical cortar a curva 2 vezes, então o gráfico não é de uma função. Beleza? Então vamos ver aqui o gráfico de uma função. Depois eu mostro outro exemplo do gráfico de não função. Então vamos lá. Então, está aqui o plano cartesiano, como a gente está vendo, eixo x, eixo y, plano xy. Temos aqui o gráfico, é uma curva, digamos assim, é uma curva contínua. Eu quero dizer com isso que a curva é contínua, que não tem buraco na sua formação. Todos os pontos aqui estão interligados, digamos assim. Não existe nenhum tipo de buraco. Ok? Então, como é que eu sei que esse gráfico aqui é um gráfico funcional? O gráfico de uma função. Alguém pode perguntar, professor, mas os gráficos são todos assim contínuos? Não. Nem todos os gráficos são assim. Pode ser apenas uma reta, o gráfico. Né? Pode ser uma parábola. Né? Ok? Mas pode ser que o gráfico não seja contínuo, ou seja cheio de buracos. Né? Mas mesmo assim ser um gráfico funcional. Beleza? Então veja só, esse gráfico aqui é um gráfico funcional. Por que eu posso dizer que é um gráfico funcional? Se eu traçar uma reta vertical, como aqui está traçado, uma reta vertical, se eu deslocar ela aqui, paralela ao eixo Y, sobre todo o gráfico, né? Se você há de convir que essa reta só corta o gráfico em apenas um ponto. Ora, se cortar o gráfico em apenas um ponto, significa dizer o quê? Que esse elemento aqui, ó, esse elemento A do domínio, está associado a um único elemento B do contradomínio. Está aqui, ó. Ou seja, esse elemento A está associado a apenas um elemento B. Né? Então, se eu deslocar o gráfico, essa reta vertical, andando por todo esse gráfico aqui, ela só vai cortar o gráfico em apenas um ponto. Ou seja, isso aqui podemos garantir que é o gráfico de uma função. Beleza?
Então vamos para um exemplo de uma não função. Está aqui, beleza? Está aqui o plano cartesiano, xy. Temos um gráfico aí qualquer, que eu não sei se é funcional ou não, vamos saber agora através da definição do teste da reta vertical. Beleza? Então, veja só, aqui o gráfico aqui é contínuo, ou seja, não tem buracos, certo? Desde o início dele até o final. Poderia ter buraco, professor? Poderia, não tem problema. Não tem problema. Né? No caso aqui, esse gráfico é bem contínuo, sem buraco. Então, veja bem, tracei uma reta vertical e vou deslocar essa reta vertical paralela ao eixo Y sobre todo o gráfico. Quando chegou aqui, ó, nesse ponto aqui, e aí, quando a reta chegou no ponto A, ele notamos, né, que a reta corta o gráfico nesse ponto e nesse ponto. Então quer dizer o quê? Quando x é igual a A, ele está associado. Quando esse x, a gente sabe que o x pertence ao domínio da função. Então esse x, ó, está associado a B e também está associado a C. É isso? Está associado a B e está associado a C. E a gente viu que, pela definição de função, ou seja, um elemento do domínio está associado a apenas um elemento no contradomínio. Aqui não, aqui já um elemento do domínio está associado a 2. Associado a B, também está associado a C. Logo, isto aqui não é um gráfico funcional. Ou seja, é um gráfico, mas não é um gráfico de uma função. Beleza, pessoal? Tá aí, ó, não é função. Então, recapitulando, aprendemos o que é uma função, como representá-la nessa representação dela, que é visual, algébrica, numérica, é isso? Vimos o teste da reta vertical, sabemos o que é domínio, contradomínio e imagem de uma função. Espero que tenham gostado da aula, né? Quem gostou da aula, dá um like e vamos nos encontrar na próxima aula. Ok, pessoal? Tchau, tchau e bom trabalho.